Carioca de nascimento, mudou-se aos 13 anos para Belo Horizonte. Quando estava na faculdade, interessou-se pelo teatro e, a partir daí, não parou mais. É um dos fundadores do Galpão, um dos grupos de teatro mais premiados do Brasil. Conheça a vida e a história de Eduardo Moreira, o entrevistado do Retratos de hoje. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Retratos de hoje, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, obrigado. Carioca, como é que você veio para Belo Horizonte? Olha, eu vim para Belo Horizonte porque meu pai veio trabalhar com uma companhia alemã que trabalhava com alto forno e com as mineradoras, as siderurgias daqui de Minas, né? Então ele se mudou para cá, quer dizer, eu me mudei com ele, na época eu tinha 13 anos. E aí vim morar em Belo Horizonte. Quer dizer, com 13 anos, né, o Rio, que você já devia estar aí acostumado ao modo de vida do Rio, com praia, enfim. Foi um choque para você vir para Belo Horizonte? No começo foi estranho, né? Quer dizer, a gente morava na Pampulha, mas sentia muita falta dessa coisa da praia, né? Dessa maneira de vida do Rio. Mas pouco a pouco também fui acostumando, né? Colégio e depois faculdade. Assim, Belo Horizonte também era uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, né? E qual que é a maior diferença que você sentiu do carioca para o mineiro? O carioca normalmente é mais extrovertido, né? Tem quer dizer, o carioca ele tem uma maneira de lidar com a vida que é uma maneira assim muito uma sociabilidade da rua, né? O mineiro já é mais para dentro de casa, uma coisa mais recolhida, né? Essa relação que se faz entre o mar, né, a visão do mar do infinito e as montanhas, né, o cercado pelas montanhas, ela de fato ela existe, né? De fato ela existe. Eu acho que muito essa coisa, eu acho que o carioca ele é muito da rua mesmo, né? Ele se relaciona com a rua, pouco com a casa, assim, é um lado assim muito interessante até do Rio, né? Porque é uma cidade assim muito socializada nesse sentido. Tudo é na rua, tudo é feito para fora, na praia, né? Tá aberto a todo mundo. O mineiro preza muito a questão da casa, da cozinha, né? Já é uma coisa mais recolhida, mas eu acho uma coisa bonita aqui em Minas, porque as pessoas são muito amigas também, né? Tem muito essa coisa de receber na sua própria casa, né? Isso cria uma relação muito amistosa, assim, muito generosa também, e que é muito simpático aqui de Minas. Sem dúvida. Eu vou fazer um salto na história que você tocou no ponto, né, do carioca muito da rua, né, dessa relação social da rua. E você, quando fundou o Galpão, né, com a proposta de teatro de rua, tem um pouco dessa relação que você trouxe consigo? Acho que sim, né? Acho que tem essa coisa. Quer dizer, na verdade, tem uma série de coincidências também. O Galpão ele foi fundado a partir do encontro com 2 diretores de uma companhia alemã que vieram para Belo Horizonte em 82, a convite do Goethe Institut. Esses diretores deram 2 oficinas aqui, e uma das oficinas foi no Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Diamantina. Nessa oficina eles deram uma oficina de teatro de rua, e o Galpão ele nasce desse encontro, né? Esse encontro que foi muito formador, foi uma escola para todos nós, que éramos atores muito novos, muito inexperientes, e eles nos deram muito esse instrumental da rua. E curiosamente também, na época, nós éramos atores totalmente desconhecidos, e existiam muito poucos teatros em Belo Horizonte, né? Para você conseguir ocupar um teatro era muito difícil. Sim. Você tinha uma concorrência pública, que um grupo jovem, novo, desconhecido teria pouquíssimas condições de conseguir.
de ganhar, né? E a rua foi uma saída para nós, né? Porque a gente queria muito fazer teatro e já que a gente não pode ocupar uma casa de espetáculo, a gente vai para a rua, né? Uma atitude um pouco transgressora também pelo período que vocês estavam, né? Era muito transgressora nesse sentido, porque acho que hoje tem toda uma geração que não viveu essa questão da ditadura militar, né, no Brasil, mas era um momento assim que era muito difícil você ir para a rua, fazer um show ou um espetáculo de teatro, reunir pessoas na rua. Qualquer manifestação de qualquer sentido, cunho artístico, cultural, político, era subversivo. Exatamente. Né? E causava um certo mal-estar. E eu acho que o Galpão ele nasce também nesse momento, que é um momento que eu acho que a sociedade brasileira começa a reagir a isso, né? Quer dizer, a gente passa esse período negro que vai de 68 com AI-5 até 85, né, que é a anistia, sim, aquele período assim que a gente volta a ter manifestações populares na rua exigindo liberdade, né, abertura, eleições diretas, movimento direta já, anistia. E é um momento que eu acho que a sociedade civil no Brasil está se reorganizando. E o Galpão ele entra muito nessa esteira, desse momento histórico. E fazendo o registro histórico, que parece uma história nossa do Brasil distante, e a nossa memória, infelizmente, ela é curta, mas 82 era um governo militar, era o governo do general Figueiredo, né? Com todas as nuances que carregavam essa história militar toda. Quer dizer, ir para a rua, manifestação artística, que os próprios olhos da sociedade também tinham as ressalvas quanto a isso. Não era só quem estava no poder, né? A sociedade também não aceitava bem isso. Existia um medo também, né? Assim, acho que ainda um reflexo de uma época, assim, essa questão da Guerra Fria, né? Do comunismo, da esquerda, que foi uma coisa também muito repensada, né? E existia um certo medo, né? Agora, claro que nós, principalmente, nós tínhamos muito medo dos militares, né? Sem dúvida, da repressão, né? Da repressão. Né? Agora, esse movimento, a sua formação, você formou-se em filosofia. A sua formação, da sua visão da sociedade, a visão do homem, ajudou nesse momento? Ajudou muito, assim, eu nunca exerci a filosofia, né, mas eu sou muito grato à filosofia, acho que ela me deu um instrumental de reflexão, de consciência crítica, né, que eu trago muito para o teatro, para a minha vida, né, aprendi muito fui muito influenciado por alguns filósofos, por alguns pensamentos, algumas reflexões. Eu acho que a filosofia é um campo que o mundo de hoje carece muito de filosofia, né? De pensamento, das pessoas terem um pensamento crítico, pensarem no que estão fazendo. Né? Carece muito de humanidade, né? Exatamente, estudar ciências humanas, a humanidade, acho que qualquer nível de estudo, de conhecimento, de formação carece muito disso. Exatamente. Eu falei que eu dei um salto na história, né, por questão você citou, né, como carioca, dessa visão, né, da rua, dessa sociologia da rua do carioca, mas você veio pelo Belo Horizonte ainda jovem, né, 13 anos, teve esse período de adaptação. E como que você decidiu ser ator aqui em Minas Gerais? Foi antes do período de faculdade? Foi antes. Eu estudei no Colégio Loyola, né? Quer dizer, estudei no Santo Inácio. A minha formação é com os jesuítas, né? E os jesuítas têm essa coisa um pouco guerreira, assim, muito teatral, né? A Igreja Católica normalmente tem uma questão assim muito de uma representação teatral, né? E eu já desde a escola, né, para aquelas apresentações de final de ano, eu que organizava, eu que dirigia, né? Então eu já tinha muito essa coisa do teatro dentro de mim mesmo. De onde que veio essa sua referência do teatro tão cedo? Olha, eu não sei te dizer, assim, acho que vem talvez um pouco dessa coisa da escola mesmo, da organização. Eu sempre tive essa coisa de representar, sabe? É uma coisa meio que vem da infância, que você não sabe bem de onde... Se você foi um dia com uma tia ao teatro, né, ver uma peça infantil, né? Eu sei que... Não teve um momento específico de despertar, né? Não teve, assim, quer dizer, eu tive, acho que a sorte, assim, também da minha família, dos meus pais, assim, que são
uma família bem liberal nesse sentido, né? Eu lembro que o meu tio no Jardim Botânico era vizinho da Fernanda Montenegro, né? Então a gente sempre falava, eu sempre via eles falando muito da Fernanda Montenegro, uma admiração muito grande pela Fernanda Montenegro, né? Pelo trabalho da Fernanda Montenegro. Então assim, eu fui educado numa família liberal, assim, nesse sentido que cultuava muito essa questão de ler, de ir ao teatro, de se informar, né, de ter uma cultura mesmo, né, Cultura valorizar presente no dia a dia, né? Isso, valorizar esse aspecto da cultura como um dado fundamental para a formação né, dos filhos, da família. Então eu acho que eu tive essa sorte, assim, e isso Sem também dúvida. me ajudou a me encaminhar para o teatro, né? Parabéns para sua família que permitiu que você se Obrigado. tornasse esse diretor e esse ator que tantas alegrias traz aqui para Minas Gerais. Nós vamos encerrar nosso primeiro bloco, Eduardo, e você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Estamos retornando com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje falando da trajetória de Eduardo Moreira, um dos fundadores do grupo de teatro Galpão. Eduardo, você como fundador do Galpão, e falávamos aqui no intervalo dessa história, né? Inclusive dessa diversidade de pessoas que começaram com o Galpão. Conta pra gente como é que foi. Foi em Diamantina, no Festival de Inverno, e pessoas de várias áreas se encontraram naquele momento, né? Eram várias formações. Tinha o Fernando Linares, ele era argentino, quer dizer, é argentino, de Buenos Aires, fazia teatro em Buenos Aires. O Antônio Edson tinha feito teatro universitário aqui. A Wanda Fernandes, que era formada em psicologia na PUC. A Teuda Bara, que tinha feito ciências sociais na UFMG. Quer dizer, e aí depois eu na filosofia, na Fafiche, na UFMG, e depois o Chico e o Beto, o Chico Pelúcio e Beto Franco, que também eram alunos, um de engenharia e o outro de economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Esses são a conformação dessa diversidade do início aí do Galpão. E a partir daquele momento que você se encontrar na oficina em Diamantina, para as primeiras apresentações, as primeiras formações, como é que se deu essa trajetória inicial? Logo que esses alemães foram embora, nós sentamos e falamos, olha, vamos dar continuidade a esse trabalho, para que isso aconteça a gente precisa fundar um grupo. E já um mês depois a gente já estava fazendo um espetáculo, que foi um texto que eu escrevi, um roteiro que chamava E a Noiva Não Quer Casar, que era todo feito em pernas de pau. E a gente já estava na estrada, assim, com a cara e com a coragem. Já com o nome de Galpão? Já com o nome de Galpão. E o nome surgiu a partir de? O nome surgiu, a gente tinha isso na década de 70, 78, nós tínhamos montado uma espécie de uma associação que tinham vários profissionais liberais, arquitetos, filósofos, ela se reunia na Faculdade de Filosofia, na Fafiche.
E essa associação tinha como objetivo fomentar atividades culturais. Só que ela não foi para frente. Como eu tinha participado desse processo, com a fundação, a gente queria criar uma estrutura jurídica para o Galpão, eu peguei o nome dessa associação, esses meus amigos, né, que são amigos que eu tenho até hoje, Cacá Brandão, João Marcos, pessoas assim, Estevão, pessoas que generosamente cederam, né, a estrutura. O Galpão veio antes, né? O Galpão veio antes. Ele, como sociedade civil, ele já existia, né? E aí pegou, assim. Quer dizer, acho que o Galpão, como nome, tem muito dessa coisa assim de uma arte feita um pouco fora da casa de espetáculo, né? Uma arte que quer sair para outros lugares. Que era a proposta do grupo, né? Que era a proposta do grupo, né? Então veio essa primeira encenação, a noiva não quer casar. Não quer casar. Vocês já foram para a estrada? Já para a rua. Né? Foi incrível, porque a recepção foi tão calorosa. Literalmente na rua? Tudo na rua, tudo na rua. Onde que foi a primeira apresentação? A primeira apresentação foi no bairro 1º de Maio, aqui em Belo Horizonte. A gente atuava muito em Belo Horizonte, no centro, né, na área central, e nas periferias também. E eram espetáculos assim, era um espetáculo de números de circo, né, com pernas de pau, mas a recepção do público foi muito contagiante, assim. As pessoas gostaram muito. E vocês iam para a periferia, quer dizer, tinha essa questão de levar a arte para as pessoas que não tinham tanto acesso à arte? Tinha essa preocupação já? Tinha sempre tivemos isso. Acho que isso é uma coisa constituinte também da linguagem do Galpão, né? Esse desejo, essa vontade de fazer um teatro que saia dos limites do próprio teatro e que alcance um público mais heterogêneo, um público que normalmente não tem chance de ir às casas de espetáculo. Acho que isso é um trabalho social, político, cultural, acima de tudo, muito importante que o Galpão sempre fez ao longo desses 30 anos. E nessa época esse trabalho social também já era um trabalho precursor também, né? Pouco se via isso, né? Até pelo momento, inclusive, que falávamos momento político e social do contexto da época. E como é que era essa preparação? Vocês chegavam, por exemplo, você falou da periferia, bairro 1º de Maio, em Belo Horizonte. Vocês chegavam, tinha alguma divulgação, algum aviso prévio, ou chegavam e já amavam a estrutura e faziam a apresentação? Normalmente a gente tentava fazer uma espécie de um aviso prévio, uma divulgação, né? Principalmente junto a pessoas representativas daquela comunidade que avisavam, né? Mas era o que acontecia na hora. Quer dizer, o teatro de rua tem essa vantagem também, né? Se você vai para uma praça muito movimentada, imediatamente que esse espetáculo, por exemplo, a gente começava com uma procissão de pernas de pau. Isso imediatamente chamava atenção, né? E juntava muita gente. Inusitado, né? A gente fazia espetáculos para 700, 1.000, 1.500 pessoas. E teve algum caso engraçado ou inusitado dessas apresentações? São vários casos engraçados. Eu lembro, isso já um pouco depois, né, na Comédia da Esposa Muda, que foi um espetáculo de rua também, que era baseado na Comédia dell'arte, fez muito sucesso, a gente viajou muito. Foi inclusive um espetáculo que, pela primeira vez, levou o Galpão ao exterior. Por exemplo, em Araxá, o ator, o Toninho, ele na abertura, um cachorro de rua foi lá e mordeu ele. Mordeu assim, aqui perto da perna, sabe? E era uma situação que depois ele fez o espetáculo, mas depois teve que ir lá tomar vacina antirrábica, aquela coisa toda. E várias histórias assim, desde bêbados, né? Pois eu ia perguntar, interferência aí do público. Isso é direto. Gente doido, bêbado, estão direto, assim, faz parte do jogo, né? Você tem certamente vocês estão preparados para essas situações, esse tipo de coisa que é normal. E já ocorreu alguma situação que ela passou desse limite da interferência, que vocês tiveram que parar o espetáculo? Já teve uma ocasião em que a gente estava fazendo um Romeu e Julieta, que teve uma doida, isso foi em Ouro Preto. Ela realmente entrou dentro da cena e aí ali já não tinha mais jeito de absorver a interferência que ela estava propondo. A gente tem uma história muito engraçada também em Brasília, em Taguatinga,
Isso a gente fazendo também o Romeu e Julieta e uma doida, sei lá, enfim. Ela cismou que a Teuda, que é a atriz, tinha sido colega de cela dela e que ela tinha roubado o homem dela. Então ela criou um bafafá, uma briga, assim, que foi dificílimo de contornar também. Criou um personagem ali que não teve controle. controle. Criou um personagem que era difícil também de controlar, mas esse deu certo. Esse a gente ainda conseguiu contornar e seguir com o espetáculo até o final. Agora, teve também situações que não foram nem de longe engraçadas, foram as questões que vocês tiveram com repressão, e no período da ditadura militar, de prisões inclusive. Isso aconteceu, né? Porque uma vez quando nós fomos nos apresentar no Parque Municipal, aqui em Belo Horizonte, que era proibido manifestação cultural e artística. Quer dizer, um espaço público com esse tipo de proibição, né? E que depois, quando nós fizemos um trabalho, aí nós montamos uma cena para o Sindicato dos Eletricitários e que ao final da apresentação também nós fomos detidos, assim. Quer dizer, existia uma situação meio, um certo constrangimento para esse tipo de... a gente não se sentia totalmente livre, existia um certo medo mesmo. Acho que só quem viveu esse período tem a exata noção do que... Exatamente, né? Porque o medo, ele parece que entra dentro de você. Tem um medo que era real do momento, mas tem um medo que ele pairava sobre toda uma situação, né? Para fechar o bloco, em relação ao retorno desse público, né, ao carinho que vocês têm naquele momento, qual que foi a situação que mais marcou nesse sentido para você? Sempre me marcou muito assim, as manifestações de carinho do público, né? Eu lembro, por exemplo, nós fazendo o espetáculo de rua no final do ano, né? E que é uma coisa muito tradicional, esses meninos com caixinha de Natal, né? E nós fizemos um espetáculo, se não me engano, na Praça da Liberdade, e que ao final esses meninos eles estavam assistindo e houve uma inversão, que eles abriram a caixinha de... porque como uma tradição do teatro de rua, a gente passa sempre o chapéu, né, ao final. Sim. E eles abriram as caixinhas de Natal e colocaram moeda no nosso chapéu. Sensacional. Quer dizer, uma coisa de um reconhecimento, é incrível isso, né? Sem dúvida. E mostra o que vocês levaram até eles, né? O que a arte pode fazer pelas pessoas, né? Eles nos agradeceram, né? Reconheceram um trabalho, assim, que eu acho que isso é um aspecto assim, muito importante da arte, né? Eu acho que a arte ela é educadora, ela é formadora nesse sentido, né? Alguma coisa de boa foi deixada para aqueles meninos ali. Esse momento é bem significativo para que as pessoas percebam, aquelas que não têm dessa percepção, iniciativa privada, autoridades públicas, de ver o papel fundamental que a arte tem na formação da vida das pessoas, né? Que ela é um sentimento materializado, né? De valores, né? E fundamentalmente de educação também. Eu acho fundamental, acho que a população, o ser humano precisa de educação, precisa de saúde, mas ele precisa de sonhar também, de ter essa possibilidade de... É o alimento da alma. Da alma, exatamente. Obrigado por mais esse bloco, Eduardo, e nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com retratos. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do programa Retratos.
e hoje conversando com o ator e diretor Eduardo Moreira. Eduardo, são 30 anos de trajetória do Galpão e um grupo que se tornou referência no Brasil e no exterior, né? O marco desse valor que o Galpão adquiriu ao longo desses 30 anos foi Romeu e Julieta? É o grande sucesso, né? Quer dizer, foi o espetáculo que fez com que o Galpão explodisse. Apesar de que eu acho que todos, desde o princípio, eu acho que eles foram espetáculos muito importantes e que tiveram um reconhecimento muito grande. Eu acho que a grande força do Galpão é que o Galpão ele é um grupo que se articula muito bem com a comunidade em que ele vive, quer dizer, em que ele circula também, né? Então nós temos uma relação muito forte com o nosso público, um público que abraça essa ideia do Galpão como um projeto artístico, cultural também, né? Esse vínculo que o Galpão sempre teve com a comunidade foi fundamental para a sobrevivência do próprio grupo. Acabou sendo um alicerce, né, para a trajetória. 30 anos, vocês hoje têm um reconhecimento internacional. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas no início, principalmente, como é que era a questão de sobrevivência do grupo? Era muito difícil, né? A gente vivia de uma forma muito precária, tentando vender espetáculos, né? Quer dizer, a nossa renda vinha da venda dos espetáculos, né? Isso muitas vezes era difícil. Pouco a pouco a gente foi se articulando, a gente começou a viajar para o exterior, comprou uma sede própria, que foi um marco também na nossa trajetória, porque deu uma outra qualidade ao trabalho. Isso foi fruto de uma... Tranquilidade também. Isso foi fruto de uma temporada de 2 meses e meio na Itália e na França, né? Depois nós constituímos o Galpão Siniorto, que é a escola do grupo, né? Onde o grupo se relaciona também com os outros artistas da comunidade, né? O público, o contexto também, social, o contexto social muito importante. Hoje, né? Vocês têm um patrocínio da Petrobras que lhe permite, né, enquanto grupo, trabalhar com essa tranquilidade, né, e inclusive fazer também as ações sociais, né? Qual que é a importância, né, e aí no contexto cultural geral, desse incentivo? Eu acho que é um incentivo fundamental, exatamente por isso que você falou, que nos permite programar, fazer com antecedência a nossa programação. A Petrobras, esse patrocínio da Petrobras também nos permitiu levar o Teatro do Galpão para o Brasil inteiro, para regiões que normalmente estão fora do circuito cultural. A gente viajou, por exemplo, foi para o Vale do Jequitinhonha, foi para o Vale do São Francisco, foi para o interior da região sul, interior Certamente do Nordeste, região norte, centro-oeste. Deve ser o grupo de teatro que mais viajou pelo país. Sem dúvida. Eu acho que o Galpão é o grupo brasileiro que mais viaja pelo país e a prova disso é a quantidade de mensagens que a gente recebe do Brasil inteiro. E essas viagens, né, esse conhecimento dessa diversidade do Brasil certamente ajudam muito na composição das peças, né? Muito, muito. Todas as cidades que a gente vai, a gente procura encontrar com os grupos locais, as pessoas, os artistas, trocar ideias, quer dizer, não só passar a nossa experiência enquanto artistas, que é uma experiência importante, mas também receber dessas pessoas a formação cultural que elas têm, a experiência de vida, que para nós é uma coisa fundamental. Conhecer esse país assim tão extenso e tão variado que é o Brasil. Torna-se um privilégio para você. Para nós é um privilégio e é fundamental para a nossa formação também, conhecer o Nordeste, conhecer a região Norte, conhecer o Centro-Oeste, essa enorme diversidade que é o Brasil, que é um país riquíssimo culturalmente, né? Você falava da compra, né, quando vocês adquiriram a sede própria, e lá se tornou um centro cultural também. Na verdade, nós temos uma sede ali na Rua Pitangui, 3.413, e a 2 quarteirões abaixo, ali é alugado, o Galpão Siniorto, que é um antigo cinema, que foi transformado em centro cultural. Rapidamente, o que consiste aí esse centro cultural? Esse centro cultural, a gente tem várias oficinas, né?
faz muitas atividades, festival de cenas curtas, né? Quer dizer, tem uma série de oficinas que procura, através dessa filosofia de trabalho do Galpão, e ele é tão importante que vários grupos significativos hoje de Belo Horizonte, mesmo do Brasil inteiro, têm feito trabalhos lá dentro. O espaço, inclusive, originou grupos muito importantes aqui no contexto cultural da cidade hoje, né? Sem dúvida. Voltando à questão do exterior, vocês vão se apresentar em Londres, né, nos eventos pré-Olimpíadas, né, em maio. Em maio, né, com a peça Romeu e Julieta. Uhum. Né? Não sei, talvez seja o único grupo brasileiro que vai estar participando dessas cerimônias de pré-Olimpíada. Né? Como é que veio esse convite e a satisfação de fazer parte deste grande evento? Essa seria a terceira vez que a gente estaria indo a Londres com o Romeu e Julieta. Primeiro foi em 98, num parque, Battersea. Depois o Globe Theatre, né, que é um teatro do Shakespeare, nos convidou para fazer uma temporada de 2 semanas. E agora, comemorando as Olimpíadas, eles vão fazer as 38 peças do Shakespeare. E a versão do Romeu e Julieta, que foi quase uma exigência até dos funcionários do teatro, é que fosse a nossa versão do Galpão do Brasil. Né? E com detalhe, ela é encenada em português. Encenada em português. A gente sempre... Quer dizer, acho que tem essa dinâmica. Muitas vezes, quando a gente viaja para o exterior, às vezes a gente faz numa outra língua, ou faz, por exemplo, em portunhol, né? Ou usa legenda. Mas, como eles também conhecem tão bem a peça, conhecem, né, Romeu e Julieta quase que de cor, fica fácil deles associarem mesmo não entendendo a língua. Sem dúvida. Então, realmente, assim, o reconhecimento veio num momento muito especial, né? De muito especial. Representar Shakespeare na Inglaterra, né? No teatro de Shakespeare. Uhum. Inclusive, eles, da última vez que nós estivemos, eles hastearam a bandeira do Brasil, né? Porque era uma tradição hastear a bandeira para que o outro lado do Rio soubesse que naquele dia no teatro tem apresentação teatral, né? E eu acho que é importante mesmo que as pessoas saibam no exterior que o Brasil tem uma cultura muito profunda, muito diversificada. Que saia do lugar comum, né? Dessa imagem que tem do Brasil no exterior. Não que ela não seja positiva, mas que nós temos outros valores, claro. Né? Inclusive poder representar Shakespeare falando em português, né, no teatro do próprio Shakespeare. E quem quiser conhecer mais a respeito do Grupo Galpão, tem um site, né, grupogalpão.com.br, que em casa as pessoas podem ver aí na tela, grupogalpão.com.br. E também tem um livro que você escreveu que conta um pouco essa trajetória, né? O Grupo Galpão é uma história de encontros. Eu faço 30 e poucos capítulos contando os principais encontros, porque o Galpão é um grupo de atores, né? Que trabalha muito com diretores convidados, apesar de que alguns atores do próprio grupo também dirigem o grupo. Então, eu acho que é um grupo que a linguagem dele é constituída muito a partir desses encontros com esses diferentes artistas, né? E como que esses diferentes artistas nos ajudaram a moldar essa nossa linguagem do nosso teatro de hoje. Então, o livro ele relata muito esses encontros, assim, é uma coisa... Certo. Eu gosto muito de escrever, assim, processos de ensaio, né? Diários de montagem. Então, isso também me ajuda muito a refletir sobre o personagem, sobre a encenação. Materializando as ideias. E eu acho que é importante, né? Quer dizer, acho que a gente, com uma trajetória aí de 30 anos, acho que a gente tem que deixar um testemunho para essas novas gerações que estão chegando, estão se formando e que precisam de informação. 30 anos. Tem alguma coisa preparada, especial para este momento, né? 30 anos do Grupo Galpão? A gente vai fazer uma apresentação do nosso repertório de 4 espetáculos, né? Os 2 textos do Tchekov, o Eclipse e o Tilvânia, são as nossas últimas montagens. Um espetáculo de rua que é o Tio, a Saga de um Herói Torto, e nós vamos incluir, né, nesse repertório o Romeu e Julieta. E a gente pretende fazer aqui em Belo Horizonte, no Rio e em São Paulo. Pelo menos nessas 3 praças a gente vai fazer o repertório com esses 4 espetáculos. Certo. Eduardo, minha última pergunta. Você escreveu o livro falando dos encontros que o Galpão teve ao longo desses 30 anos. Qual foi o encontro mais marcante para você e o que o encontro com o Galpão significou na sua vida? Eu acho que
o encontro mais marcante é com esse aspecto humano mesmo das pessoas do Galpão, né? Acho que o Galpão é um grupo muito diverso, com pessoas assim que pensam de maneira muito diferente, né? E eu acho muito bonito esse projeto coletivo de mentes assim tão diferentes, né? Como é que a partir dessa coisa tão diversificada consegue criar uma empatia, uma entropia, uma força tão grande que é o processo, né, a linguagem artística do Galpão. Sim. Acho que esse é o grande encontro, essa possibilidade, né, que é um pouco assim, a esperança mesmo na democracia, né? Essa possibilidade dos homens se entenderem com todas as diferenças, né? De credo, de religião, de pensamento, mas que exista sempre esse respeito entre as pessoas, né? Que eu acho que é a grande utopia que o ser humano alimenta, né? Que nem sempre a gente consegue, né? A gente está sempre em meio de conflitos, de guerras, de falta de compreensão, né, de violência. Sim. E eu acho que esse projeto do Galpão, no certo sentido, é um projeto da diversidade de pessoas que se uniram e conseguiram construir uma coisa que eu acho que é extremamente valiosa. Eduardo, muito obrigado pela presença, pela entrevista. Parabéns pelo sonho que você proporciona às pessoas em Minas, no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Obrigado a você. O Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!